Olá pessoal, bem-vindos à revisão de Python. A gente vai falar de funções hoje. Para a gente falar de funções, vamos dar uma olhadinha no Excel. Claro que todo mundo já usou a função média. E nessa função média do Excel, o que a gente faz? A gente escreve a palavra, né, o nome da função, a gente abre um parênteses e coloca aqui dentro os números, né, os argumentos que a gente quer para dentro, né, que a gente quer alimentar nessa função. Então, no nosso caso aqui, eu estou fazendo a média desses dois números e eu tenho o resultado. Então, o que a gente vai fazer no Python é a mesma coisa. A gente vai criar uma função, como no caso aqui a média, e a gente vai, com essa função, a gente vai colocar valores dentro dela. Então, para que serve uma função? No nosso caso aqui de média, no Excel, o que é a média? Na verdade, a média é a soma dos números, né, que você está selecionando, dividido pela quantidade de números que você contou. Então, você vê que você tem um monte de tarefas aí atrás. Você primeiro tem que somar todos os itens, depois você tem que contar todos eles, e depois você tem que dividir. Então, ao invés de você precisar fazer isso com várias fórmulas, com várias funções, então o próprio Excel criou aí uma função que já faz tudo isso para você. Então, o que é na prática uma função? É um conjunto de comandos que você roda, né, que você chama usando uma linha de código só. Tá? E você pode ou não passar argumentos, passar valores, como eu estou passando aqui na média. Então, vamos ver como é que funciona no Python. Para você criar uma função no Python, a coisa mais simples que tem é escrever a palavra def e você dá o nome da função que você quer. Então, eu vou criar aqui uma função chamada welcome, tá? Vou abrir e fechar parênteses. Então, assim como média, soma no Excel, tem lá o parênteses depois, aqui também. Mesmo que você não passe valor nenhum, como a gente não está passando por enquanto aqui, eu sou obrigado a colocar esses parênteses. E coloco 2 pontos depois. Esses 2 pontos vão funcionar como no if, como no for, como no while. Se eu tenho 2 pontos, o que vai estar dentro da função, o que vai estar dentro desse bloquinho, tem que estar indentado, tá? Então lembra que tem que ter esses 2 espaços aqui para o Python entender que tudo que eu escrever com essa indentação vai estar dentro dessa função welcome, tá? Então o que essa função bobinha aqui está fazendo? A única coisa que ela vai fazer é imprimir welcome. Então, quando eu rodo, nada acontece. E por quê? Porque eu só criei a função, mas eu não chamei a função. Para eu executar essa função, pode ser aqui nessa célula mesmo, pode ser em outra célula. Então, vamos fazer primeiro nessa célula aqui. Repara que eu estou saindo do bloco, tá? Minha indentação aqui está grudadinha no D, ó, tá? E aí, eu vou fazer realmente a chamada welcome. Então, essa linha de comando aqui é a chamada da função. Quando eu rodo, ele vai imprimir welcome. Poderia ter feito isso em outra célula também, tá? Se eu coloco welcome, ele vai rodar e me trazer o que tiver dentro da função. Se eu mudar a função, se eu colocar uma outra linha, mesma coisa, tá? Aqui ele chamou uma vez aqui a função, quando eu rodo aqui embaixo de novo, ele agora está imprimindo o welcome e o hello. Então, essa é a coisa, um jeito mais simples aí de você criar uma função. Só que a gente viu no Excel que a gente pode passar valores aqui também. Então, eu vou criar uma outra função chamada welcome sire e aqui eu vou dar o mesmo print do welcome, só que agora eu vou passar um argumento, vou passar um valor que se chama nome. Então, aqui, quando eu der o print, vai ser welcome, vírgula, mais o nome da pessoa. Rodei, tá? Para a função ser lida, né? Ficar alimentada dentro do Colab. E aqui, quando eu coloco welcome sire, se eu só deixar vazio isso aqui, ele vai dar erro. Tá? Por quê? Porque eu tenho uma informação aqui para passar, eu tenho um argumento para passar, mas aqui, ó, o argumento está missing, né? O argumento não está sendo passado. Então, eu sou obrigada a passar aqui uma informação. Então, quando eu coloco o nome de alguém, ele vai colocar bonitinho Spock. Se eu trocar o Uhura, ele vai também imprimir welcome Uhura. Vamos complicar um pouquinho mais. Eu vou fazer aqui uma terceira função, chamada welcome, vários. E agora eu vou passar 2 argumentos. Eu vou passar o nome da pessoa, mas eu vou passar também o gênero da pessoa. E aqui, só para a gente não ter que ter um monte de if, o que eu vou fazer?
eu vou simplesmente separar masculino e feminino e outros, tá? Vamos colocar assim. Então, o que eu vou fazer? If gênero. Se o gênero for igual a M, eu vou dar um print. Bem-vindo. Mais o nome. Elif, gênero, for igual a F, eu vou dar um print de bem-vinda. Atenção aqui à indentação, tá? Repara que eu tô com um if, estou com um bloquinho de if dentro do bloco da função. E se não for nem M, nem F, eu vou dar um else aqui e eu vou dar um print. Vou copiar aqui e aí, para a gente não ter confusão, vou colocar welcome e aí coloco o nome da pessoa, tá? Então, quando eu rodo aqui, ele alimentou, né, o welcome vários, né, essa nova função, e aqui eu vou welcome vários. Nome Spock. O gênero masculino. E eu vou também colocar o Uhura e o sexo feminino. Então, quando eu rodo isso daqui, eu vou ter bem-vindo Spock e bem-vinda Uhura. Ah, então, só para mostrar para vocês que uma função pode ser mais complexa. Agora, até o momento, o que a gente fez? A gente, dentro da função, a gente deu um print. Então, a gente já deu o resultado, né, visível, visual da função dentro dela. Só que, vamos supor, por exemplo, eu vou abrir uma célula nova aqui, que eu tenho uma função muito simples. Então, def soma é uma função que soma dois números. Número 1 mais número 2. E vamos supor que, então assim, eu vou ter aqui uma variável que vai somar o número 1 mais o número 2. Só que tem um problema. Fora da função, eu vou precisar desse número. Então, eu vou colocar aqui, multiplicar, vai ser igual a minha soma. Então, vamos supor, eu vou somar dois números, né? 10 e 12. Só que eu vou multiplicar esse resultado por 10 também. Então, repara que aqui eu não tenho print. Se eu der um print, ele vai printar na tela, mas eu não tenho, assim, não é uma variável, eu perdi a variável, eu perdi o valor, né? Ele já foi para a tela. Então, como é que eu faço para a função devolver um valor, retornar um valor que eu possa usar depois, assim que eu chamar essa função, tá? Muito simples. Dentro da função, ao invés de dar print, por exemplo, como a gente fez, eu vou fazer um return. Quando eu faço esse return, eu estou retornando, ou seja, eu estou devolvendo da função. Quando eu chamo a função devolve o quê? O valor. Então, eu vou poder usar esse valor, por exemplo, num cálculo. Então, vamos ver se funciona. Não funcionou, porque aqui não é o mais, né, pessoal? Aqui é vírgula, né? São os dois argumentos, desculpa. Vamos lá, agora rodei. E eu esqueci também de dar o print aqui do multi. Então, agora sim. Então, o que eu tenho? Eu tenho 10 mais 12, que é o retorno dessa função. Então, dá 22 vezes 10, 220. Agora, para finalizar, o que eu fiz? Eu peguei um exercício, eu fiz, na verdade, uma adaptação de um exercício de uma prova, se não me engano, de 2020 para vocês, tá? Para vocês verem aqui mais ou menos qual é o nível de uma questão de funções que pode cair aí na prova final. Então, o exercício é mais ou menos simples, tá? Então, vamos lá. Você tem que criar uma função no Python, tá? Que retorne o break-even. Aí, no nosso caso, aí, eu peguei o break-even do Kornman, né? Então, o que a função tem que ter? A função vai pedir os custos fixos, o preço unitário e o custo variável por item vendido, né? Por mercadoria aí vendida. Então, até na prova, tudo a gente coloca a formulinha aí, se precisar, tá? Então, vamos criar essa formulinha de break-even. Então, como é que eu faço? Def, tá? Break-even, eu posso dar o nome que eu quiser. Abro parênteses. Então, quais são os valores que eu preciso passar para fazer meu cálculo? São 3. Custo fixo, preço unitário e o custo variável unitário. Então, vamos lá. Custo fixo, CF, o preço unitário, PU, e o custo variável unitário, CVU. Tá? Então, eu tenho essas 3 funções aqui. E aí, você cria a formulinha. Então, break-even vai ser igual
a CF dividido, abro parênteses, PU menos CV. Aqui que é importante, tá? Eu não estou falando para printar, não estou falando para fazer input, eu estou querendo que a função retorne o break-even para o, né, quando a função for chamada. Então, aqui, o que eu tenho que fazer? Dar o return do break-even. Então, even. Então, vamos só fazer um teste aqui. Repare que para eu chamar, atenção aqui, se eu chamar a função aqui dentro, não vai acontecer nada, tá? Ela vai chamar ela mesma. Você tem que tomar muito cuidado para chamar a função, quando for chamar na mesma célula, né, com a indentação corretinha. Então, break-even, vamos supor, o nosso break-even no custo fixo é de 1.000, o preço unitário é 4 e o custo variável unitário é 1. Então, se eu der um print aqui no break-even, dá 333 unidades. Vamos dar uma conferida aqui rápida se é isso mesmo. Então, eu vou ter o custo fixo 1.000. Vamos calcular. Bom, 1.000 dividido por preço unitário 4, o custo variável unitário 1. Então, 4 menos 1 dá 3. Então, 1.000 dividido por 3. Beleza, funcionou. Então, eu espero que com isso vocês tenham tido uma ideia melhor das funções. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente fala em sala de aula ou, se não, na nossa aula de revisão, tá bom? Até mais, pessoal!